Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu sou o pastor Adilson e esse é o Conexão da Alma. Amados, como eu expliquei no último vídeo, nós estamos na nossa igreja com a campanha de oração dos Salmos, ler os Salmos, um capítulo por dia, em sequência, e também em uma oração específica que nós estamos fazendo. E nesse momento nós vamos ler aqui o capítulo 4, que é o do dia de hoje, dia 4, Salmo 4. E eu tenho usado, assim como eu fiz no capítulo anterior, nos capítulos anteriores, eu tenho usado o título que está aqui na minha versão. Minha versão é Almeida Corrigida. E interessante que no capítulo 3, o título do capítulo 3 era a confiança em Deus na adversidade, nas tribulações, nas dificuldades, nas lutas, E o Salmo 4, que é um salmo de Davi, o título é a confiança em Deus na angústia. Você sabe o que é angústia, querido? Angústia, amado, é um estado de ansiedade, é um estado de inquietude, de sofrimento, de tormento. Angústia significa isso. Uma definição de angústia é isso, é um estado de ansiedade, um estado de inquietude, de tormento, É um sofrimento que a pessoa vive, é um estado da alma da pessoa, que a pessoa está angustiada, ela está passando por algumas aflições, E o salmista ele vai falar sobre isso. Então ele está falando confiança em Deus na hora da angústia, Na verdade, eu queria que você escrevesse aí nos comentários para a gente estar orando por você. Qual tipo de angústia você está vivendo neste momento? Você é do tipo ansioso, Você é do tipo inquieto, você é do tipo, fica desconfortável em alguns momentos? Escreve para nós aí que nós vamos estar orando pela sua vida. Amém? O Salmo 4 ele diz assim, olha: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai o travesseiro, o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto, mas a alegria que puseste no coração dos que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu me fazes repousar em seguro. Aleluias. Queridos, ele está falando de um momento que ele está passando de angústia, um momento de inquietude, um momento, ele está desconfortável e ele clama ao Senhor, ele fala, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Ele está ali num sofrimento da alma, numa angústia da alma, e ele está clamando ao Senhor, ele está falando, Senhor, responde-me quando clamo. Querido, a angústia, ela é um estado da ansiedade. Nós estamos vivendo uma época, querido, em que as pessoas elas têm sofrido esse mal, o mal da ansiedade. É algo que tem assolado a vida das pessoas, que tem trazido muito desconforto para a vida das pessoas. Muitas vezes as pessoas elas ficam muito preocupadas. Eu acho que por causa desse grande número de atividade, esse ativismo todo em que a gente vive, essa vida muito corrida, muito acelerada, tantas coisas que a gente faz. A vida ela é tão corrida, querido, que uma semana passa assim, num piscar de olhos. A gente está aqui hoje no domingo, mas parece que ontem foi domingo. Então é uma vida muito corrida. E por causa de todas essas tribulações, por causa de toda essa inquietude, por causa de toda dessa pressa, no nosso coração vai crescendo como é que eu vou dizer?
vai nascendo uma ansiedade, né? Vai crescendo essa ansiedade no nosso coração. A gente não consegue se desacelerar, a gente fica muito preocupado, a gente fica muito, né, angustiado para ver algumas coisas acontecerem. Eu vejo pessoas que ela está saindo hoje, na sexta-feira, está saindo do serviço e ela já está preocupada em voltar na segunda-feira. Não consegue descansar, não consegue ter um tempo de paz, assim, né, de relaxar a mente, né, de se desligar de algumas coisas. Não tem esse tempo aí, porque o cérebro está num processo tão corriqueiro, né, está num processo assim tão acelerado que ela entra para um processo, para um tempo de descanso, mas ela não consegue descansar porque existem coisas importantes para se fazer, para ser feitas, e aí ela já está preocupada com o que vai fazer semana que vem. A maioria de nós temos vivido esse tempo e isso certamente não faz bem para a nossa vida. Isso causa em nós sofrimento, isso causa amargura, né? Isso causa cansaço, isso causa fadiga, né? O nosso corpo ele acaba reagindo a essas situações e nós acabamos sofrendo. O nosso cérebro ele não processa bem essa atividade toda, essa confusão toda, e nós acabamos adoecendo de ansiedade, de angústia. Mas a palavra de Deus diz lá no livro de Mateus, no capítulo 6, né? Eu quero ler para você o capítulo 6, que Deus ele fala sobre isso para nós. Capítulo 6, o verso 23, ele diz assim, olha: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? O Mateus aqui está falando, né? O evangelista aqui está falando, né? Jesus está falando isso, né? Na boca de Mateus, para que a gente não viva essa vida, para que a gente não viva esse tempo de angústia, de preocupação, para que a gente tenha paz, para que a gente tenha calma, para que a gente tenha sossego, né? Ele está falando, olha, as aves do céu, elas não trabalham, elas não fazem nada, e mesmo assim elas são sustentadas. Eu creio que o Senhor está falando para nós, querida, que a gente precisa buscar essa paz interior, para que a nossa mente ela seja saudável, para que ela seja, né, uma mente sarada. Né? Lá no verso 34 ele diz assim, olha: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Ele está falando, querido, que nós precisamos viver um dia após o outro, viver um dia de cada vez, viver uma situação de cada vez. Não adianta nada eu pegar um monte de coisas para fazer e não dar conta de fazer. Não adianta nada eu ficar correndo atrás de um monte de coisas se eu não vou conseguir fazer nenhuma. Não adianta eu ficar me preocupando com o que vai acontecer amanhã, com o que eu vou fazer amanhã, uma vez que eu nem sei se o dia de amanhã acontecerá. Uma vez que eu não consigo viver nem o dia de hoje, eu já estou preocupado com o dia de amanhã. Ele está falando, olha, deixe, né? Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amados, lá no livro de Eclesiastes, a palavra diz em Eclesiastes, no capítulo 3, o verso 1, ele diz assim, olha: tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aí ele vai falar uma relação de um monte de coisas que precisa de tempo: tempo de crescer, tempo de morrer, tempo de viver, de se alegrar, tempo de caminhar, tempo de servir. E ele vai falar de um monte de coisas que vai acontecer no seu devido tempo. Queridos, há tempo para tudo. Nós precisamos descansar.
Nós precisamos aprender a viver um dia de cada vez. Nós pedir ao Espírito Santo para que cuide da nossa mente, para que cuide do nosso coração, para que cuide da nossa alma, para que coloque paz interior dentro de nós. Às vezes, querida, a nossa essa aflição toda, ela acontece não é só por causa das coisas que estão exteriores. Às vezes ela acontece por causa das coisas que estão no nosso interior. Às vezes na nossa mente, a nossa mente está atribulada, a nossa mente ela está descompensada, ela está desconfortável. Então, querido, nós precisamos de buscar a nossa saúde mental, de buscar cuidar dessa ansiedade para que ela não prevaleça, para que ela não consiga nos vencer. E aí, onde que está a nossa confiança no momento de angústia? No momento da angústia, no momento da aflição, no momento da ansiedade, da inquietude, desse momento de desconforto da alma, a nossa confiança ela precisa estar no Senhor. Ele diz assim, olha, ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. É em Jesus, querido, que é a nossa confiança. É em Deus que a nossa confiança precisa estar. Na hora da angústia, na hora da tribulação, na hora da ansiedade, que a nossa confiança esteja no Senhor. Que a gente clame pelo Senhor, que a gente busque nele a solução para essa ansiedade, para essa preocupação, para que a gente aprenda a colocar nas mãos do Senhor e deixar que o tempo, deixar que no momento certo as coisas aconteçam. Nada vai fugir do propósito de Deus, querido. Nada vai fugir dos planos de Deus. Ficar ansioso, ficar angustiado, isso não resolve os nossos problemas, isso não muda a situação, pelo contrário, só vai trazer para nós enfermidade na mente, no corpo. Nosso corpo vai reagir a essa situação, nós vamos ficar doentes e as coisas elas não vão deixar de acontecer. Elas vão acontecer da mesma forma. Estando eu bem, estando eu mal de saúde, as coisas vão acontecer da mesma forma, vão acontecer no tempo que tem para acontecer, vão acontecer da forma que vai ter que acontecer. O que nós precisamos é acalmar o nosso coração, que nós precisamos é ter paz na nossa mente para vivermos um dia de cada vez. Amém? Talvez essa seja a sua situação nesse momento. Talvez você esteja passando por um momento de ansiedade, talvez você está angustiado por algo que ainda não aconteceu. Se você estiver vivendo esse momento, eu quero dizer para você, olha, tenha paz, fique em paz, coloque a sua mente em paz, porque nada vai fugir do controle de Deus. Tudo está nas mãos do Senhor. Aprenda a confiar no Senhor também na hora da angústia, também na hora da ansiedade. Aprenda a confiar no Senhor também na hora da inquietude. Peça a Ele para acalmar o seu coração, peça a Ele para colocar paz na sua mente. Amém? Eu quero fazer uma oração nesse momento para você, que colocou aí o seu nome, colocou aí a situação que você está vivendo de ansiedade. Eu quero pedir ao Senhor nesse momento para que traga paz sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Deus, eu peço ao Senhor que contemple aqui, meu Deus, nesse momento, a vida, Pai, de cada pessoa, Senhor, dessa irmã, desse irmão, que está nesse momento vivendo um momento de ansiedade, um momento de preocupação, que quer fazer as coisas tudo para ontem. Senhor, eu peço ao Senhor que ministre paz sobre esta vida, que ministre paz sobre este coração. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que derrame do teu bálsamo sobre a vida dessa pessoa, para que ela, em nome de Jesus, ela possa ter tranquilidade da alma, para que ela possa agir, Deus, com sabedoria, agir com mansidão. Deus, eu ministro, Senhor, mansidão sobre a vida dessa pessoa, eu ministro paz sobre a vida desta pessoa, eu ministro serenidade sobre a vida dessa pessoa. Deus, eu ministro calmaria nesse coração, nessa mente, nesta alma. Peço ao Senhor, meu Deus, que aquele que tem vivido, Deus, esse momento de ansiedade, eu clamo ao Senhor, Deus, para que seja curado essa ansiedade, dessa enfermidade, que ela seja liberta, meu Deus, desse mal. Senhor, no nome de Jesus, a cada um, Senhor, que está ouvindo esta mensagem,
e que por um motivo qualquer estiver vivendo um tempo de ansiedade, de inquietude, Deus, de desconforto da alma por alguma situação, eu peço ao Senhor, Pai, que traga cura sobre esta vida, que traga libertação sobre esta vida. Deus, assim nós oramos, e assim nós agradecemos, e assim nós concordamos, Pai, com esta oração em nome de Jesus. Amados, quero pedir para você que, se você tiver gostado da oração, que você compartilhe, que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, isso vai nos ajudar muito, e eu conto aí com a sua presença no nome de Jesus. Nós nos vemos no próximo vídeo, que Deus te abençoe, que você tenha um dia, uma noite abençoada em nome de Jesus.